Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a tua casa nesta terça-feira e hoje é dia 15 de outubro. Que o Senhor derrame das suas bênçãos poderosas sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá no capítulo de número 9 hoje da Epístola aos Hebreus. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de compartilhar a tua palavra, de aprendermos da tua palavra, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus, e dá-nos o entendimento necessário. Precisamos da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha só, nós vamos ler agora o capítulo 9 de Hebreus, aonde aqui há uma breve descrição do que acontecia no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, que na verdade era uma tenda, mas especificamente no tabernáculo de Moisés e de todo o serviço que era prestado ali. Então ele diz assim, no início do nosso texto hoje aqui, Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança, que é a antiga aliança, aquela que foi dada, feita com Moisés, e ele faz referência a essa, simplesmente, né? É como última, é, essa primeira aliança, que é a aliança que foi dada a Moisés no Monte Sinai, quando o povo foi retirado do Egito e posteriormente no Monte Sinai, também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então havia ali, amados, uma ordem, uma ordenança de como deveria ser prestado esse culto divino. E também existia ali um santuário terrestre, que era o tabernáculo, que nada mais era do que uma tenda. Amém? Essa era uma tenda. Então, o que são essas ordenanças? Essas ordenanças, amados, elas são os ritos que foram prescritos ou dados a Moisés para adoração. Eram as regras que eles deveriam seguir, e essas regras elas foram dadas e deveriam ser seguidas nos mínimos detalhes. Isso mostra, amados, assim a responsabilidade que nós temos de andar com Deus. Então essas regras que hoje talvez hoje muitas não são mais seguidas, cerimônias, essas ordenanças, esses rituais que foram dados lá para o serviço do tabernáculo e que nós não praticamos elas hoje, por outro lado, elas apontam para como o Senhor exige que nós o busquemos. Né? Não é do nosso jeito, não é como nós queremos, é como o Senhor quer. E disso nós podemos falar sobre muitas coisas, sobre várias coisas. Então, o Antigo Testamento e tudo aquilo que é ensinado lá nos livros de Deuteronômio, Levíticos, por exemplo, Êxodo também, onde Moisés recebe ali as tábuas da lei, elas falam dos mínimos detalhes de como adorar a Deus, de como servir a Deus, de como prestar culto a Deus. Todos os cuidados que eles deveriam ter. Então é disso que esse texto agora faz uma referência a essa essa antiga aliança e como era prestado ali o serviço sagrado e como era o santuário, porque além desses rituais, também havia ali uma descrição não só da forma como se deveria adorar a Deus, mas do local, que é o santuário, no caso, esta tenda, este tabernáculo, amém? Que depois, você sabe, Davi quis construir um templo e o Senhor disse: não, você não vai construir, quem vai construir é Salomão, o teu filho. Então Salomão ele constrói um templo, né? Grandioso para Deus. Versículo de número 2: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo, ou o santo lugar. Então o tabernáculo ele tinha dois lugares, vamos dizer assim, eu vou dizer, chamar de dois cômodos. O primeiro era esse chamado de santo lugar.
Nesse lugar estava o candeeiro, que é isso aqui, amém? Tenho aqui um símbolo pequenininho do candeeiro. Ali também tinha a mesa. Essa era uma mesa onde eram colocados sobre ela os pães da propiciação. Fora, não cita aqui, porque ele está falando dessas dependências internas do tabernáculo, fora havia a bacia aonde o sacerdote ele deveria se lavar antes de entrar neste local, que é o santo lugar. Então esses pães ordenados sobre esta mesa eram em número de 12 e cada pão representava uma das tribos de Israel. Então esse era o lugar santo. Também diz que por trás do segundo véu havia um véu que separava o lugar santo da dependência mais interna do tabernáculo. Então aqui nós vamos aprender dizendo que por trás, o texto diz então, que por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então nós temos o santo lugar dentro deste tabernáculo. Claro, nós temos o átrio exterior, o pátio externo, mas então dentro do tabernáculo nós temos o santo lugar e por trás de um véu que que fechava a vista, não dava vista para as pessoas do Santo dos Santos. Ali estava, era o Santo dos Santos, e ele diz então, a qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Então lá também havia uma mesa, mas era na verdade mais um altar, onde se colocava o incenso ali, naquele local. Esse incenso então enchia o santo dos santos de fumaça, né? A fumaça do incenso, o perfume também do incenso, e ali tinha o utensílio, vamos dizer assim, mais importante, tanto do tabernáculo quanto do próprio templo, que é a Arca da Aliança. Está totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro. O que era esta Arca da Aliança? Uma urna de ouro contendo o maná, que foi guardado como lembrança de que Deus proveu o povo no deserto, dando maná todas as manhãs. O bordão de Araão, que havia florescido quando houve uma certa disputa lá. O bordão de Araão floresceu, mostrando como um sinal de Deus. E as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. E sobre esta urna, essa arca, ficava sobre ela os querubins da glória, uma peça única de ouro batida que formavam 2 querubins da glória. Com a sombra cobriam o propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa dessa urna. Propiciatório, amados, ele é o lugar da expiação. E o que é lugar da expiação? É o lugar onde é feita a purificação dos pecados. Amém? Então, dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ou seja, ele dá uma visão geral do que era o tabernáculo, dava uma visão geral para que nós possamos compreender, mas tem muitos detalhes ali para serem estudados e trazem para nós, hoje, como figura, naquele tempo, lições espirituais importantíssimas para nós. Porque lembre-se, tudo que nós temos lá, ela é uma sombra do que viria, e isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Versículo de número 6. Ora, depois de tudo isso, de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo o sacerdote. O que é o primeiro tabernáculo? O santo lugar. Ali os sacerdotes podiam entrar continuamente para realizar os serviços sagrados, ou seja, as ordenanças, os rituais, tudo que eles deveriam fazer. Mas no segundo, que é aquele tabernáculo mais interno, que é o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, sem sangue, não sem sangue, que oferece por si, ou seja, pelos seus pecados e pelos pecados de ignorância do povo, da ignorância e a falta de conhecimento. Então, somente o sumo sacerdote, e ele entrava lá, até como um detalhe, não fala aqui nesse texto, mas ele entrava amarrado por uma corda, com sinos pendurados. Então, enquanto os sinos estivessem batendo, eles sabiam, tá tudo bem, quem estava do lado de fora ouvia. Mas se esses sinos parassem de bater, então eles puxavam o sumo sacerdote, que possivelmente não havia feito da forma correta
as ordenanças, os rituais, as purificações que ele deveria fazer, inclusive a oferta de sangue pelo seu próprio pecado, e quando ele entrou então no Santo dos Santos, foi consumido. Amém? Revelando assim a santidade de Deus, caso não fosse cumprido exatamente à risca, nos mínimos detalhes, tudo aquilo que foi dado a Moisés, tudo aquilo que foi ensinado a Moisés. E ele então ensinou a Araão, que ensinou ali aos levitas, aos sacerdotes, à família sacerdotal. Amém? Então, amados, é muito forte esse texto, dizendo ainda, querendo com isso dar a entender entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, enquanto aquele primeiro tabernáculo estava erguido, significa que o caminho para esse santo lugar não havia se manifestado ainda. Sabe por quê, amados? Porque na antiga aliança, nós entendemos por essa alegoria, por essa figura que é o tabernáculo, nós entendemos que não é qualquer um que tem acesso direto a Deus. Que os homens não tinham e não fornecia a antiga aliança, falando principalmente da antiga aliança, ela não fornecia, ainda que fosse uma aliança com Deus, acesso direto à presença de Deus. E somente a morte de Cristo, amados, ou melhor, sem a morte de Cristo, esse acesso permaneceria fechado, inacessível. Amém? Mas com a morte de Cristo nós temos este caminho aberto, aonde agora nós podemos ir direto, temos acesso direto à presença de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Isto, uma parábola para a época presente. O que é uma parábola? É uma lição. E aqui falando para a época presente, ou seja, do que haveria de vir. O que ele representava, o tabernáculo representava, e o que haveria de vir. E ele diz então, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Amados, a antiga aliança ela não conseguia eliminar da consciência a culpa. Ela não oferecia, então, o perdão total. É isso que ele está dizendo aqui. O perdão ele não era total, ele não era completo. A consciência permanecia ainda como os rituais ineficazes para purificar a consciência do pecador. Porque tudo isso são símbolos que só se cumprem na sua perfeição em Jesus Cristo. Onde nós temos agora, amados, por meio de Jesus Cristo, o perdão, a salvação, o acesso direto a Deus, a purificação da consciência. Amém? Em nome de Jesus. E ele fala então aqui no versículo de número 10, os quais não passam, ou seja, tudo aquilo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, não passavam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções. O que são abluções? Abluções é uma espécie de batismo, mas ela é no sentido de lavagem do corpo ou de parte do corpo, como por exemplo, eles entendiam e faziam isso, o sacerdote precisava lavar as mãos antes de fazer qualquer, uma lavagem do corpo antes de entrar no santo lugar. Impostas até o tempo oportuno da reforma. Reforma por quê? Porque nós vimos que a antiga aliança ela era imperfeita. Por causa de Deus, não, por causa do homem. Então, até o tempo oportuno da reforma, que é a nova aliança, a reforma é a nova aliança, ela então permaneceu de pé para conduzir o povo, o povo de Israel, os judeus, a Cristo. Amém? Como nós conhecemos aqui na palavra, aprendemos aqui na palavra. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Amanhã nós continuamos a partir do verso de número 11. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos a tua bênção sobre cada um que está aqui. Pedimos a tua graça poderosa. Pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los de todo mal. Que o Senhor abençoe também neste dia a obra das mãos do teu povo, dê a eles proteção, livrando de todo mal, e dê a eles também saúde, em nome de Jesus Cristo. Abençoa as famílias aqui representadas, e nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém, glória a Deus, que Deus te abençoe. Não esqueça de dar like, por gentileza, veja se você ainda é inscrito. Também coloque nos comentários o teu pedido de oração, nós oramos por todos. E compartilhe com quem você ama. Um grande abraço, Deus te abençoe e tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.